Eles controlam cerca de 20% do fornecimento global de petróleo, tão facilmente extraível por meios convencionais. Eles possuem todos os campos de petróleo na Arábia Saudita e estão rotineiramente entre as 5 empresas mais valiosas. Estou falando sobre a Saudi Aramco. Saudi Aramco. Uma Arábia Saudita forte precisa de uma Aramco forte. A maior produtora de petróleo do mundo, bombeando milhões de barris diariamente, se tornando a ação mais negociada globalmente. Nos vastos desertos da Arábia está um gigante chamado Saudi Aramco. A Saudi Aramco é de propriedade principalmente do governo da Arábia Saudita e de um grupo chamado Fundo de Investimento Público. O Fundo de Investimento Público juntos, eles detêm mais de 98% do poder deste gigante. Agora, esta não é apenas qualquer empresa, é como a espinha dorsal financeira da Arábia Saudita. É o SBF para o FTX. A Saudi Aramco está moldando o quão rico o país é e quanta influência ele tem no mundo. Imagine isso, a Saudi Aramco controla impressionantes 20% de todo o petróleo do mundo inteiro. É o principal jogador em um jogo onde todos querem petróleo. A Saudi Aramco também é o maior membro de um grupo chamado Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é como um clube de cavalheiros porque essencialmente são países, ou seja, homens decidindo sobre coisas importantes, ou seja, a Saudi Aramco não é apenas sobre óleo. É como um jogador nos bastidores da política global puxando as cordas em diferentes países ao redor do mundo. Durante um período em que o mundo estava passando por crises, como a Rússia causando problemas leves na Ucrânia e a pandemia de Covid-19, a Saudi Aramco não apenas sobreviveu. Ela fez uma quantidade louca de dinheiro, 161 bilhões de dólares, mas eles não se limitam ao petróleo. O proprietário, o Fundo de Investimento Público, compra grandes partes de outras empresas em todo o mundo, como Nintendo, Lucid Motors, que fabricam carros elétricos semi-sólidos, Live Nation, uma empresa de concertos, e até mesmo a empresa que administra as linhas de cruzeiro Carnival. A Saudi Aramco vai além dos negócios. É também como o mundo vê a Arábia Saudita. Houve um tempo em que as pessoas pensavam na Arábia Saudita como um lugar com nômades e fazendas. Agora as pessoas a veem como muito mais. Mas também há um lado sombrio nisso. A Saudi Aramco foi controlada pelos Estados Unidos da América em algum momento, lentamente, mas com certeza, esse controle escorregou e a Arábia Saudita conseguiu crescer um gigante que controla possivelmente o recurso mais importante do mundo, energia. E claro, também tem essa coisa chamada dióxido de carbono, 2 que está causando mudanças climáticas. A Saudi Aramco emitiu mais de 60 bilhões de toneladas disso, o que é muito, se você está se perguntando, mais de 4% da produção global. Como a Saudi Aramco se tornou o monstro que é hoje? A ascensão deles foi halal. O que jovens empreendedores ambiciosos podem aprender com a trajetória deles? E qual é o futuro deles em um mundo que está cada vez mais voltado para a energia verde? De volta aos anos 30, algo monumental começa nos desertos da Arábia Saudita. É uma época em que o mundo desperta das consequências da Primeira Guerra Mundial e um líder visionário, Rei Abd al-Aziz, tem uma ideia audaciosa. O homônimo do lendário influenciador Sikander Aziz concede uma concessão a uma empresa americana chamada Standard Oil of California, criando o que agora conhecemos como Aramco. Mas isso não é apenas um acordo sobre a extração de petróleo. É um pacto que liga o destino da Arábia Saudita ao ouro negro sob suas areias. A ideia é simples. A empresa dos Estados Unidos da América procurará petróleo e, em troca, a Arábia Saudita receberá uma parte do lucro. A parceria visa impulsionar o produto interno bruto do país e trazer prosperidade para seu povo e camelos. E isso acontece. Os empregos criados em torno da indústria do petróleo não só aumentam a riqueza do país, mas também melhoram a vida dos trabalhadores. Mas por que os Estados Unidos da América se importam tanto com o petróleo na Arábia Saudita? Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Os Estados Unidos têm um plano maior. Eles percebem que ter uma fonte segura de petróleo é crucial para o próprio crescimento e segurança. Então, o acordo com a Arábia Saudita não é apenas uma jogada de negócios. Trata-se de garantir a energia necessária para o progresso e a segurança da nação.
E é aqui que fica interessante porque eles vão perder esse acesso. No pano de fundo desta colaboração, um jogo geopolítico mais profundo está se desenrolando. Há uma ameaça iminente de um grupo chamado Hashemites. E o rei Abd al-Aziz precisa de um aliado forte. Então ele se volta para os Estados Unidos da América. Essa jogada não é só sobre obter armas. É sobre formar uma amizade. Uma amizade prática, como quando você se torna amigo do segurança de um clube ou do nerd de matemática que te ajuda com as tarefas. O rei busca uma aliança militar formal com os Estados Unidos da América como escudo contra ameaças. O momento vai além de armas. Afirma que a segurança saudita está vinculada aos interesses estratégicos americanos. E isso é significativo porque prepara o palco para uma parceria que moldará os destinos de ambas as nações. Com o amanhecer dos anos 50, a parceria entre a Arábia Saudita e a Aramco prova ser um grande triunfo. Os vastos desertos produzem petróleo em quantidades suficientes para exportação comercial. Este período também marca uma mudança. Ele impulsiona a Aramco para uma nova fase de crescimento e influência. Então, na década de 50, a Aramco se encontra sob a propriedade de 4 empresas acionistas, todas baseadas na cidade de Nova York. Essas empresas incluem a Standard Oil da Califórnia, conhecida hoje como Chevron, e outras 3 com nomes familiares, Texaco, Standard Oil Company de Nova Jersey, agora ExxonMobil, e Socony Vacuum, a predecessora da Mobil e ExxonMobil. A América está vivendo uma transformação singular nesse período. A era pós-guerra testemunha um aumento no consumo de petróleo, impulsionado pela disseminação de carros e pela criação de subúrbios e cidades. O sonho americano está se desdobrando e com ele uma necessidade de petróleo. Os consumidores estão abraçando o consumo excessivo, gastando livremente nos luxos que vêm com a prosperidade. O conceito de eficiência energética e preocupações ambientais tão prevalentes no discurso de hoje fica em segundo plano. O foco está na abundância, não na conservação. Sim, isso também me deixa nostálgico. A superprodução de gás excedente torna-se uma característica notável deste período, contribuindo para manter os preços dos combustíveis relativamente baratos. Agora devemos nos sentir ainda mais nostálgicos. Em suma, a abundância de petróleo é uma força motriz por trás do boom econômico. Não se trata apenas de abastecer carros, trata-se de alimentar o modo de vida americano. Na década de 60, um grande desenvolvimento molda a paisagem do petróleo. A criação de uma organização que muitos pensam ser altamente criminosa. Claro, estou falando sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Este cartel, composto por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, visa controlar os preços do petróleo, gerenciando a produção para maximizar os lucros de seus membros. Uma declaração de missão nobre. O contexto retrata o descontentamento entre empresas devido aos baixos preços do petróleo causados pela superprodução. E como eles usam seu poder. A princípio, de maneira muito ineficaz. Por exemplo, em 1967, com o embargo do petróleo, no segundo dia da Guerra dos 6 Dias, as nações árabes decidem coletivamente dissuadir países que apoiam Israel militarmente. Alguns países do Oriente Médio limitam envios de petróleo aos Estados Unidos da América e Reino Unido, mas a participação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo é restrita devido à brevidade da guerra. O embargo também enfrenta desafios como a falta de coesão entre as nações árabes. Eles têm uma falta de consenso sobre os participantes do embargo e a capacidade dos concorrentes de intervir. Em resumo, ainda era um grande bando de egos maiores, mas eles se organizaram muito rapidamente. Avançando para a Guerra do Yom Kippur em outubro de 1973, onde Egito e Síria atacam Israel em retaliação à Guerra dos 6 Dias de 1967, o subsequente embargo de petróleo de 1973 vê os membros árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo impondo restrições novamente aos países que apoiam Israel, incluindo Estados Unidos da América, Canadá, Holanda, Portugal e África do Sul. Este embargo não apenas proíbe as exportações de petróleo, mas também introduz cortes na produção, levando a uma crise de gás e aumento dos custos nos Estados Unidos da América. Isso soa familiar. Os preços do gás sobem de $3,50 para $10,10 por barril. Isso é aproximadamente $25 para $62 ajustados pela inflação hoje. Isso leva a racionamento de gás, redução nos limites de velocidade, inflação e longas filas nos postos.
Claramente uma ótima maneira de arruinar o dia das pessoas. Enquanto o embargo de 1967 é considerado um fracasso, o embargo de 1973 atinge seus objetivos e até mais, mantém os preços altos mesmo após ser suspenso. E isso demonstra a influência política que o petróleo saudita tem sobre países maiores. E é aqui que os Estados Unidos da América começam a explorar fontes alternativas de energia, enfatizando a conservação de energia e trabalhando para reduzir a dependência de energia estrangeira. Isso também estabelece as bases para um cenário energético global mais complexo e interligado, não é? Muitas nações imitam os Estados Unidos da América atualmente, pois é considerado o melhor país do mundo por todos. Agora, no final dos anos 70 e início dos anos 80, a Saudi Aramco passa por uma transformação significativa que mudará tudo. Isso mudará para sempre o equilíbrio de poder entre os sauditas e os Estados Unidos da América e acelerará a ascensão da Saudi Aramco. É uma mudança de controle dos Estados Unidos da América para uma privatização completa e controle pelo governo saudita. E esse processo de privatização começa em 1973, quando o governo saudita adquire uma participação de 25% na Aramco. Em 1974, um ano depois, essa participação aumenta para 60%, e em 1980, a Arábia Saudita assume o controle total, 100%. Essa mudança não se limita à alteração na propriedade. Também resulta em uma renomeação criativa de Aramco para Saudi Aramco. Com o governo saudita agora no comando, a Saudi Aramco passa por uma mudança estratégica nos anos 80 e continua evoluindo ao longo dos anos 2000 e dos anos 2010. A empresa se expande de uma produtora principalmente de petróleo para se tornar totalmente integrada vertical e horizontalmente. Bem, isso é algo que graduados inúteis de mestre em administração de empresas gostam de dizer, mas o que isso realmente significa? O segmento a montante da Saudi Aramco, responsável pela perfuração de petróleo, continua a desempenhar um papel crucial. Simultaneamente, as atividades do segmento a jusante diversificam-se para incluir refino e fabricação de petroquímicos, fornecimento e negociação, distribuição e geração de energia. Isso marca a evolução da Saudi Aramco em uma empresa global de energia e químicos. Por exemplo, eles fomentam parcerias na América do Norte, Coreia, Ásia e Japão. Essa integração vertical e horizontal significa poder. Mais especificamente, poder de precificação, porque eles têm mais controle sobre a dinâmica de oferta e demanda de petróleo. E como um próximo passo lógico, eles investem em tecnologia de ponta. Por exemplo, software de simulação que visa melhorar o desempenho da perfuração de petróleo. Dessa forma, você pode estimar se ainda há reservas nos reservatórios. E, crucialmente, durante essa transição, a Aramco é relatada para operar independentemente de influências políticas. Ela mantém sua força de trabalho qualificada e os engenheiros continuam a liderar até os anos 2010, quando as responsabilidades de gestão mudam e agora está prestes a ocorrer uma mudança massiva, porque no início dos anos 2000 surge um processo revolucionário chamado fraturamento hidráulico, e isso perturba o arroz halal da Saudi Aramco, alterando completamente a paisagem energética. Esta tecnologia permite que os Estados Unidos da América extraia óleo de formações rochosas de xisto, deslocando o equilíbrio de poder para longe da Saudi Aramco. Porém, essa pode não ser a maior ameaça. O verdadeiro grande perigo toma lattes de matcha de soja e pode até ter cabelo roxo. O surgimento da cultura environmental, social and governance traz novos desafios. Preocupações sobre o impacto ambiental da extração de petróleo aliadas a controvérsias em torno das práticas religiosas e trabalhistas do Oriente Médio. Esses fatores remodelam a narrativa energética. Por um lado, há uma potencial queda na demanda por petróleo nos Estados Unidos, da América, Europa e China, conforme transitam para energias mais verdes por questões políticas. Por outro lado, economias emergentes como Índia e África podem aumentar sua demanda por petróleo durante a industrialização, conforme cidadãos podem pagar por mais luxos. Se você não sabe o que fazer, considere tornar-se uma figura pública. Em 2016, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lança a ideia de uma oferta pública inicial para a Saudi Aramco, estimando seu valor em aproximadamente 2 trilhões de dólares. O plano é vender 5% da empresa, gerando cerca de 100 bilhões de dólares. Contudo, esse valor é polêmico, pois investidores internacionais avaliam a empresa entre 1,1 e 1,7 trilhões, não em 2 trilhões de dólares.
Por quê? Principalmente devido a preocupações com a demanda de petróleo, volatilidade de preços, fatores geopolíticos e a validade das reservas de petróleo reivindicadas. Quer dizer, quem te diz que realmente ainda tem muito petróleo sobrando? E os problemas não param por aí. A Aramco não está disposta a fornecer os rigorosos requisitos de divulgação para as bolsas de valores ocidentais, incluindo detalhes sobre reservas de petróleo e técnicas proprietárias de extração. Então eles decidem listar na Bolsa de Valores de Riad. Mas isso também é meio que uma jogada de proteção. Figuras controversas de avaliação poderiam manchar a imagem da empresa globalmente. A decisão de reduzir e focar em Riad visa também evitar danificar a reputação da empresa e trazer vergonha para o país. Em 2019, 1,5% da Aramco é oferecido na Bolsa de Valores saudita a aproximadamente 30 real saudita. Então isso é $8 por ação. Investidores de varejo sauditas que mantêm ações por 180 dias têm direito a receber uma ação para cada 10. E claro, há mais drama. Rumores circulam sobre pressão sobre indivíduos sauditas acusados de corrupção para comprar ações, o que sugeriria alguma manipulação governamental para aumentar os preços. Mas no final, a oferta pública inicial é considerado um sucesso. Ele gera 29 bilhões e 400 milhões, o que é muito. E o que você faz com todo esse dinheiro? É direcionado a diversos projetos do governo. A empresa também investe em fontes alternativas de energia e métodos de redução de carbono. Tudo bem? Devemos comprar as ações? Pode ser, mas ainda há muitos riscos para o negócio. A Organização das Nações Unidas investiga a Aramco por possíveis violações dos direitos humanos relacionadas à poluição. As flutuações nos preços de mercado dos hidrocarbonetos representam desafios financeiros para a Aramco. A capacidade da empresa de financiar projetos a partir de suas atividades operacionais é exatamente impactada por isso. E sendo uma empresa estatal, o destino da Aramco está francamente também entrelaçado com as ações políticas da Arábia Saudita e sua posição no cenário mundial. Decisões políticas podem impactar significativamente a trajetória da empresa no futuro. E é aqui que precisamos introduzir a Visão 2030. A Saudi Aramco pode não ser uma prioridade a longo prazo. Entre Mohammed bin Salman, nascido em 1985. Ele é uma figura-chave na formação da Saudi Aramco e da Arábia Saudita e empreender inimigos sempre que necessário. Iniciando sua carreira política em 2007 na Universidade Rei Saud, Mohammed bin Salman ascende rapidamente por cargos governamentais. Suas posições estratégicas incluem conselheiro especial para seu pai, um papel que também desempenha com sucesso, governador da província de Riad e ministro da Defesa. Em 2017, Mohammed bin Salman se torna príncipe herdeiro e inicia uma prisão em massa de figuras proeminentes. Este movimento anticorrupção, embora controverso, na verdade ressoa com o público. Ele expressa preocupações sobre a desigualdade de riqueza. Os fundos substanciais coletados contribuem para projetos governamentais ambiciosos, como, por exemplo, Visão 2030. E agora, o que é Visão 2030? Em abril de 2016, Mohammed bin Salman lança a Visão 2030. O objetivo principal é reduzir a dependência da Arábia Saudita do petróleo e diversificar suas fontes de renda. Os pilares-chave incluem desenvolver outros setores como turismo, entretenimento, tecnologia e mineração para contribuir significativamente para o produto interno bruto, privatizar mais setores e empresas, expandir o papel do Fundo de Investimento Público e torná-lo um dos maiores fundos soberanos do mundo, melhorar a qualidade de vida, digitalizar, melhorar a posição da Arábia Saudita no mundo e algumas outras iniciativas. O folheto deles não é muito específico, mas acho que muitos detalhes estão sendo executados a portas fechadas, então qual será o destino da Saudi Aramco em um mundo cada vez mais verde? Eles ganharão ou perderão poder? É difícil dar uma resposta definitiva, mas eles trabalham em iniciativas interessantes. Aramco Ventures, um fundo de sustentabilidade de 1,5 bilhão que apoia as ambições da Aramco de atingir zero líquido, emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 até 2050. Eles se concentram em coisas como gestão de carbono, utilização e armazenamento, incluindo captura direta do ar. Se a tecnologia verde for bem sucedida, esses setores podem ser altamente rentáveis. Acredito que a tecnologia verde será permanente, apesar do mau momento das empresas Environmental, Social and Governance,
E se a tecnologia chega a um beco sem saída, ainda seria bom para a imagem pública que uma gigante do petróleo esteja disposta a investir na redução de emissões. Mas eles também têm seu fundo digital e industrial. Esse fundo está investindo em várias tecnologias avançadas de P e D em manufatura que podem reduzir os custos na fabricação de válvulas e sensores especializados. Eles estão até aproveitando a tecnologia blockchain. Isso pode ser bom para reduzir os custos na fabricação e refino, e até mesmo criar novos processos de perfuração para extrair fontes de petróleo não convencionais. E por último, mas não menos importante, especialmente para jovens megalomaníacos procurando levantar capital, Prosperidade 7. Eles investem em tecnologia externa, não diretamente relacionada à empresa ou mesmo completamente alheia à indústria de energia. Presumo que isso seja para fins de pura diversificação. Eles investem em blockchain, fintech, medtech e B2B SaaS. Ao analisar o site dessas empresas, nota-se que a maioria delas são de tecnologia e têm origem chinesa. Enquanto a Saudi Aramco navega por essas reviravoltas na saga da energia, é como jogar xadrez com barris de petróleo. Um movimento de cada vez até o checkmate, ou deveríamos dizer petróleo mate. Ah, tudo bem, isso não foi tão engraçado.